A gente bem sabe que as tendências de maquilhagem de 10 anos atrás eram bem diferentes das tendências que nós temos hoje. Por isso hoje eu resolvi me expor um pouco e vim mostrar pra vocês como eu me maquilhava quando eu tinha na casa dos 20 anos e como eu me maquilho hoje na casa dos 30. E aqui temos demonstração vergonhosa. O que é essa sombra? Esse delineado até que não tá assim muito mal, né? Não tá muito mal, vamos lá. Mas essa sombra, gente, pelo amor de Deus. Sério, gente. Vim na internet passar vergonha. E aqui, novamente, o lápis preto dentro da linha d'água, lá dentro, sem esbater, sem esfumar, sem nada. Aquela transição de sombra que quase não se nota, mas se nota aqui um cantinho mais escuro. E a pele nada também, né, gente? A pele nada. Batom também não existia nessa época, pra essa Jéssica aqui. Vou fazer de um lado como eu me maquilhava com 20 anos e do outro lado como eu me maquilho hoje. Sempre usei uma base que ela era mais grossa. Como essa é a única base mais grossa que eu tenho, eu vou usar essa, tá bom? Sim, eu passava base com os dedos. A primeira vez que eu me maquilhei de verdade foi pra minha formatura da faculdade. Antes disso, gente, passei o colegial, na época eu chamava colegial, hoje já nem chama, nem sei. Secundário, cá pra Portugal, né? Passei essa época da minha vida sem maquilhagem, a faculdade todinha sem maquilhagem. Isso que eu mostrei pra vocês, passei a me maquilhar depois de muito tempo, lá pros 22, 23 anos que eu comecei mesmo a me maquilhar. Antes não era nada e eu passava assim, com a mão. Eu até usava blush, eu usava blush daquelas paletas que vinha várias sombras e blushes e batom, tudo junto, misturado, de péssima qualidade, era isso. Eu botava aqui assim, mas eu botava tão pouquinho também que nem aparecia, vocês viram na foto, né? Depois de um tempinho já saía tudo e era isso. O corretor não tinha. O pó. Na época eu usava pó compacto. Eu não tenho pó compacto, então eu vou usar o pó que eu tenho aqui mesmo. Só que eu usava essas esponjinhas assim, que vinha dentro do pó compacto. Não se lava nada direito, mas tá bom. E depois a sobrancelha. Aí não tinha noção nenhuma de como fazer sobrancelha nem nada. Fazia um pouquinho assim. Pronto. Agora a sombra. Eu tenho aqui uma paleta que tem algumas cores, mas eu pegava o preto com o dedo. Vou pegar bem pouquinho, porque essa paleta é super pigmentada. Eu pegava o preto, daí eu passava aqui assim. Daí eu vinha com esse tom rosa avermelhado assim. E eu fazia uma transição, eu já fazia transição de cor, tá vendo? Com o dedinho mesmo, eu achava lindo isso aqui. Desse jeito. E aí aqui dentro eu passava uma sombrinha mais clara, um brilho, um prateado, alguma coisa assim. Mas era assim, gente. Meu olho tampa tudo, né? Não aparece nada isso daqui. Depois vinha o meu querido e amado lápis preto na linha d'água. Eu não podia sair na rua comprar pão se eu não passasse meu lápis preto. E era assim, uma base reboco de péssima qualidade, um blush que não tinha nada a ver com o meu tom de pele, quase não aparecia, sobrancelha bem mal feita e essa transição horrorosa de cores. Pronto, depois vinha a máscara de pestanas, que ok, faço isso até hoje. E era isso, gente, olha. Essa aqui era a Jéssica de 20 e pouquinhos anos. Agora, 10 anos depois, como que eu me maquilho hoje? Primeiramente, que nessa altura da vida, a gente não pode ficar sem hidratante. Uma base mais leve, pincel. Nada de usar as mãos. Corretor, sim senhora, que as olheiras já não são as mesmas de 10 anos atrás. Um blush aplicado da forma correta e na tonalidade certa. Pó também aplicado na medida correta. Um pincel. A sobrancelha, pentear os pelinhos. E até um gel para fixar, deixar os pelinhos todos no lugar. Lápis preto na linha d'água, de forma nenhuma. Muito raro eu usar preto aqui nos olhos. Sombra castanha na linha das pestanas, para abrir o olhar e não fechar. Olha a diferença. Em cima também. Eu também uso raramente um eyeliner preto daquele jeito. Só passo aqui mesmo a sombra. E às vezes levo assim pro cantinho, uma pontinha. Nada demais, bem discreto. Faço uma transição mais natural, com castanho. Levo lá pra cima, porque não adianta nada deixar a sombra aqui, que não vai aparecer nada. Só mesmo pra dar contorno nos olhos. Eu vou usar um iluminador aqui no centro e no canto interno. Máscara de pestanas, é claro que eu passo, mas nunca sem um Curvex. E o batom, o que acontecia? Eu passava às vezes não passava. Mas quando eu passava, era sempre um tom errado. Agora, hoje em dia, o lápis
degradê com um batom mais claro pra aumentar os lábios. E aqui está como eu me maquilhava aos 20 aninhos e como eu me maquilho hoje aos 30. E aí, viu muita diferença? Tá vendo? Nunca é tarde pra começar. Se você quiser dicas de automaquilhagem, como se maquilhar de forma prática e descomplicada, já me segue aqui. Até a próxima, um beijinho, tchau!